todos bem? Espero que sim. Nós vamos começar agora o nosso segundo bimestre. Infelizmente estamos nesse modelo à distância ainda, mas nada disso impede, na verdade é um momento para a gente poder mostrar que nós somos melhores do que um vírus, hein? Pelo amor de Deus. Então vamos estudar bastante, continuar mostrando o nosso aprendizado. Nós vamos ver hoje os componentes dos átomos. A gente vai ver, por exemplo, o que tem dentro dos átomos. Quais são as partículas que formam um átomo? Sim, tem coisa menor do que um átomo. A gente tinha falado anteriormente que não, que o átomo era a menor parte da matéria. Mas os estudos foram avançando e descobrimos que existem partículas que formam um átomo. E é isso que nós vamos ver. Lá no finalzinho da aula também, nós vamos ver a respeito de como que a gente pode ver, ler e interpretar os símbolos que a gente vê, os símbolos químicos que nós vemos, ok? É isso aí, pessoal. Peguem seus cadernos e marquem tudo aí direitinho para depois vocês poderem fazer os seus exercícios. Bora lá então? Então, se você pegar e fizer uma rápida pesquisa aí no Google, você vai digitar átomo, você vai ver essa estrutura que está aí, essa figura que eu coloquei aí para vocês. Essa figura é o formato de um átomo. Ele é bem conhecido em filmes, geralmente, quando se fala qualquer coisa de átomo, aparece essa imagem. Então, a parte central, que é essa parte onde estão as bolinhas vermelhas e azuis, é o que nós chamamos de núcleo. O núcleo ele é formado por duas estruturas muito pequenas, mas muito importantes, que é o próton e nêutron. Próton e nêutron. Os dois estão na mesma quantidade dentro do núcleo. Agora, em torno do núcleo, tem uma região que a gente chama de periferia, a parte que está ao lado. E nessa parte, nós vamos encontrar os elétrons. É onde os elétrons vão ficar girando em torno do núcleo. E os elétrons, eles são muito ativos. E aonde eles estão, nós chamamos de eletrosfera. Agora, quando nós olhamos também para o núcleo, nós vamos observar algo importante. Nós vamos observar que a quantidade de prótons geralmente é igual à quantidade de nêutrons. Se não for igual, é pouca coisa diferente. Eles são, o próton e o nêutron, a parte mais importante, a parte não a mais importante em questão do que vai determinar a propriedade do átomo, mas é a mais importante em relação ao peso. O que vai determinar a massa de um átomo é a massa do próton mais a massa do nêutron. Então, o que nós temos que fazer para poder descobrir a quantidade, a massa de um determinado átomo? Então, coloquei aqui para vocês, ó, a fórmula A, que é de massa, A aqui vai representar massa, P, próton, N, nêutron. Não esqueça, cuidado para não se confundir, é fácil se confundir, né? Porque a gente pensa que M é massa. Mas nesse caso aqui, ó, nós chamamos isso aqui de o A como massa, ok? Então, A, que é massa, vai determinar, somando próton mais nêutron, vai determinar a massa de um átomo. Por que não leva em conta a quantidade de elétrons? Porque a massa dos elétrons não é a importância do elétron. A massa do elétron é desprezível. Olha só, ela é 1840 vezes menor que um átomo. Então imagina, um átomo é muito pequeno. Agora imagina alguma coisa muito pequena, 1840 vezes menor que aquela coisa muito pequena. Então não vale a pena a gente colocar na conta. Então, quando a gente coloca aqui, na calcula massa é próton mais nêutron, próton mais nêutron, próton mais nêutron, não esqueça. Falando agora da dimensão do átomo. Então, ó, a dimensão do átomo é 10 mil vezes maior do que o núcleo. Então, o núcleo está ali, ó, bem condensadinho, bem no meio ali. Só que a eletrosfera dele vai ficar orbitando até 10 mil vezes maior do que ele. Se a gente fosse chamar o átomo aí de um átomo de Morumbi. Então, uma azeitona no meio ali do campo seria o núcleo desse átomo. Então, dá para a gente notar como o núcleo é pequeno em relação ao todo. Outra coisa importante que eu gostaria que vocês marcassem, a carga das partículas fundamentais. Partícula, quando a gente fala de partículas fundamentais, estamos nos referindo aos prótons, nêutrons e elétrons. São as partículas que formam o átomo, ok? Então, ó, próton tem carga positiva. Então decora, hein? Marca no seu caderno, decorar não, aprenda. Prótons é igual a tem carga
positiva, carga positiva. Os elétrons agora, ele tem carga negativa. Olha aqui no desenho aqui, ó, o amarelinho aqui, ó. Elétrons têm carga negativa. Carga negativa. Entenda muito bem isso, coloque isso na sua cabeça. Próton tem carga positiva e elétron carga negativa. E os nêutrons? Os nêutrons não têm carga. Os nêutrons não têm carga. Então, os átomos ali, eles têm um lado positivo e um lado negativo. Eles vão ficar atraindo um ao outro. Só que em alguns momentos, alguns átomos vão ganhar elétrons. Em outros momentos, eles vão perder elétrons. Então, essa ganhar e esse perder de elétrons faz com que o átomo ele seja totalmente diferente, que ele mude ali suas propriedades e que ele mude a sua carga. É muito importante isso. Então, se ele prótons positivo, elétrons negativo. Marcou e não esqueça. Agora vamos falar a respeito ainda dos símbolos químicos, né? Então nós temos um símbolo químico assim. Esse aqui é o enxofre, o símbolo químico do enxofre. Já falamos sobre isso no bimestre anterior. Agora você vai encontrar, geralmente, quando nós fizermos uma anotação científica, um número em cima e um número embaixo. O número que está em cima sempre se refere à massa. Massa, lembra? O símbolo de massa é A. E para a gente descobrir o valor de massa, a gente tem que fazer próton mais nêutron. Ok? Próton mais nêutron. Agora, o número que fica embaixo é sempre o número atômico. O número atômico é representado por Z. Então, o número atômico, ele é a quantidade de prótons, e quando o átomo está sem carga, ele tem o número atômico, é o número de prótons e o número de elétrons. Então, entendeu? Então, vamos entender bem. O enxofre tem massa, então, 32. Um átomo de enxofre pesa 32. Agora, o número atômico do enxofre é 16. O que significa esse 16? Significa, então, que o enxofre ele tem 16 prótons. Como ele não tem nenhuma sinal positivo nem sinal negativo aqui em cima, significa, então, que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, se o número atômico é 16, o número de prótons vai ser 16. E o número de elétrons também vai ser 16. Agora, tem uma coisa importante. Como que a gente consegue saber quantos nêutrons tem? Então, para a gente saber quantos nêutrons tem, a gente tem que pegar a massa e fazer menos número atômico. Então, 32 menos 16 vai dar 16. Logo, esse elemento químico aqui tem 16 nêutrons. Ok, pessoal? Apenas isso. Marca bem. Agora, ainda falando um pouquinho ainda sobre conjunto químico, não existe só um tipo de enxofre. Na verdade, existem vários enxofres. Claro, dessa maneira aqui, ó, com massa 32, é o mais comum na natureza, é o mais abundante. É o que nós vamos encontrar com mais facilidade. Mas existem alguns que podem ter uma massa maior que 32, ou às vezes uma massa menor. Só que sempre vão ter 16 prótons. Então, o que a gente faz para poder facilitar o nosso estudo? A gente juntou todos eles num lugar só. A gente chama todos aqueles elementos químicos que têm 16 prótons como enxofre. Simples assim. Pessoal, espero que você tenha registrado tudo. Agora chegou o momento importante, o momento de vocês praticarem. Então vão lá pro exercício e bora lá poder aprender. Vou deixar disponível aqui também essa atividade aqui para vocês, esse material aqui para vocês, tá bom? Um grande abraço e se cuidem, fiquem em casa nesse período.